Flávios, então! Estamos aqui para mais uma live. Uma live de não unboxing, porque exatamente pelo tipo de item, né, que foi comprado, eu prefiro não fazer unboxing. Eu prefiro abrir e aí, na verdade, eu vou fazer um feedback. Será um feedback sobre itens de Kamen Rider, de duas séries bem específicas, de cosplays que eu vou fazer e também itens que foram comprados para terceiros. Assim, quando eu vejo em alguma loja, especialmente que não é aqui do Rio, às vezes aqui do Rio também, que eu indico aí pro pessoal de outras cidades, eu indico as lojas que eu compro, né? Porque brinquedos tokusatsu eu não compro em um lugar só. Então, hoje eu quero mostrar a última compra que eu fiz na Anime Hunter lá em São Paulo. São todos itens de Kamen Rider, porém de séries bem diferentes. E eu comprei, os itens que eu comprei pra mim são pra cosplays reais. Este cos-teste aqui, exatamente, a peruca não tá perfeita e tal, porque não é a peruca desse cosplay. Na verdade, essa aqui é a peruca, minha peruca mais aproveitada dos últimos tempos, que eu comprei pra fazer as versões mais atuais da Serena Kylie. E acabou que eu já fiz o FUA com ela no início do ano, né, o Kamen Rider Vulcan. E eu dei esse jeitinho aqui para estar começando pelo menos para fazer um teste de como fica o meu cos armário, mas porém cosplay também. De Mitsuzane Kurishima, de Kamen Rider Gain. Eu já fui xingado por ter escolhido esse cosplay. Eu não me arrependo, na verdade, depois que eu coloquei aqui o cosplay eu tô achando mais legal. Pretendo sim fazer a versão de dança, né, a versão da Gain. Mas por enquanto é a que eu vou ter. E assim, o meu primeiro cinto que já tá encomendado é um Genesis Drive, então vai combinar mais realmente com a versão do terno. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar o que veio. A Anime Hunter é uma loja que fica no último andar da Galeria Sogo, na Liberdade, em São Paulo. Ela tem vitrine com coisas de anime, com coisas nerd de forma geral. Já vi estátua de DC lá, tem Funko, tem vários acessórios que a gente está acostumado a comprar em evento, mas o mais legal é que ela tem uma vitrine que só tem coisa de tokusatsu. Então, na live passada me perguntaram onde eu tinha comprado as minhas chaves de Gokaiger, e alguma das chaves eu comprei lá. E realmente, nesta vitrine que eu falei, tem bastante chaves de todas as cores, de todos os tipos, não as raras, que assim, essas normalmente reservam e saem, mas assim, pra quem tá querendo começar uma coleção, tem bastante coisa. E assim, aos poucos eu tenho reservado algumas coisas pra mim, já focado nos cosplays que eu faço. Assim, quem tem feito essas reservas pra mim é o Totoro. Um dos vendedores lá da loja. E ele também tá com uma lojinha no primeiro andar da Sogo. Então, quem não... Assim, antes de subir, dá uma procuradinha lá na loja do Totoro. Por enquanto a loja não tem nome, né? Ele tá iniciando na parte de baixo da Galeria Sogo. Então, a loja não tem nome, mas querendo dar um pulo lá no último andar e comprar pela Anime Hunter, comprar lá na Anime Hunter, certeza de comprar coisas bem legais. Uma das coisas que eu quero frisar primeiro foi como cada item chegou. Então, assim, essas trouxinhas aqui de plástico bolha foram algumas das trouxinhas em que as peças vieram embaladas. Então elas vieram muito bem embaladas pra mim, né? Eu tava acostumado a reservar as coisas, ir a São Paulo e trazer pra cá. E só que, assim, inclusive foi a última coisa que eu comprei na Anime Hunter com o Totoro, foi o cinto do W. Eu encomendei no Ressaca de 2018.
E aí, quando eu fui fazer um ensaio barra aí no aniversário da minha amiga, na última semana de fevereiro de 2020, eu peguei o cinto lá na Sogo. E foi a última coisa que eu comprei pessoalmente lá no Anime Hunter. Só que assim, a gente continua tendo contato, o Totoro sempre mostra para o pessoal que sempre compra o que tá chegando. E aí eu fui reservando algumas coisinhas. Então assim, além de ter vindo super bem embalado, tudo chegou pelo Shopee nesse baita caixão aqui. Então veio tudo bem organizadinho. Pode ser que eu me enrole um pouco para pegar as coisas, embora eu tenha separado tudo. Enrolado sou eu, né? Então, para começar, tá aqui do meu lado, porque eu acabei de fazer foto e foi a única coisa que eu mostrei, né? E que foi o que começou a polêmica. Porque teve gente assim, eu não acredito que você vai fazer esse cosplay. Vou assim. Que é o meu cadeado. Olá, boa noite, Wormy. Wormy Strong. Mesmo assim, é interessante saber que os cadeados, eles têm a maior parte dos efeitos. Então, ele tem um botãozinho, não sei se dá pra ver, que é roxinho. Ele é todo preto aqui atrás, roxinho atrás. Que dá o comando, que provavelmente é o que o cinto aciona, né, quando a gente coloca pra fazer o henshin. E, assim, o que eu mais achei interessante é que todos os cadeados eles são muito escandalosos, gente. Realmente a parte da frente ela deve abrir só quando baixa, né, a espadinha lá do Sengoku Drive. Mas as Lockseeds são todas elas são muito escandalosas, não tem só essa. E aí a segunda Lockseed, que é pra mim. Então, eu tô falando exatamente sobre a loja que eu comprei, que é a Anime Hunter, que fica no último andar da Sogo, lá em São Paulo, e que me mandou pelo correio, e esse ano me mandou pelo Shopee, que acho que é a vantagem. Em seguida, o cadeado que eu vou também usar para esse cosplay, né, que é o cadeado, é o Melon Energy, né, do Zangetsu. Meu cinto que está encomendado é o Genesis Drive, então é essa versão mesmo de Mitsuzane que eu vou fazer. Gente, tá tudo funcionando muito direitinho. Eu não sei se eu vou mostrar o som de todas as Lockseeds, mas tem mais Lockseeds aqui. Essas Lockseeds que não são as minhas. E aí, para os colegas que também vão fazer comigo, inclusive o meu parceiro que vai fazer o Takatori, então assim, eu vou ter irmão. Eu também tenho a Lockseed do melão, né, do Sengoku Drive. Eu descobri uma coisa que eu nunca tinha percebido na série, que assim, cada Lockseed, ela abre de um jeito, ela tem um botão diferente. Eu achei vou até deixar as minhas aqui. Então, exatamente pelo, assim, algumas coisas que são mais difíceis de encontrar e outras mais fáceis de encontrar, nem todas as Lockseeds, por exemplo, tiveram o mesmo preço. Mas as mais simples, que foi a da uva e a do melão, foram R$40 na época que eu reservei. Eu ainda tenho uma e a única Lockseed que é GX, né, que é Deluxe, que é a da banana, que também não é minha. E assim, como ela é de X, ela tem botão, as outras não tem. As outras, assim, ela tá com a bateria, você apertou o botãozinho, ela vai. Essa aqui ela tem um botãozinho pra ligar
e ela acende. Então, assim, ela tem mais efeitos do que as outras e ela é uma GX, então ela foi mais cara. E ela veio com a plaquinha do Sengoku Drive, né, para poder lá colocar, para poder trocar a plaquinha do que originalmente provavelmente vinha do Gaia. Então, eu, assim, uma das coisas que, assim, na verdade, quando, o primeiro Kamen Rider que eu fiz foi o Wizard, né, foi o Haruto Civil. E assim, eu já senti, não ia ser possível fazer o cosplay, o cinto do Wizard, assim, não ia ficar bonito, acho que eu não ia conseguir um tão bonito se não fosse o brinquedo original. E quando eu vi os efeitos, eu vi que valia muito a pena comprar os brinquedos originais. E assim, foi uma guerra para conseguir o do W. Foi assim, nada mais tem a história do que quanto foi difícil conseguir o cinto do W. E foi com o Anime Hunter que eu consegui finalmente o cinto do W. E assim, esse cinto que eu comprei do W, ele ainda veio com a Joker com defeito. E assim, ela foi consertada antes de eu receber o cinto e tal, mas assim, foi me avisado, assim, olha, vai demorar um pouquinho porque a gente vai consertar. E assim, eu comecei a ter trecos múltiplos porque quem eu faço é o Shotaro e a Joker tinha que estar funcionando, né? Não fica com inveja não. E assim, eu compro esses brinquedos, assim, eu normalmente junto uma parcela de um valor por mês para poder separar para comprar coisas das séries que eu pretendo fazer cosplay. Então, eu junto e aí quando eu tenho oportunidade eu peço assim, separa esse aqui pra mim. Inclusive, quando me falaram que o Genesis Drive tava pra chegar, eu falei assim, separa que é meu. Assim, muitos brinquedos de Kamen Rider realmente lembram sons de videogame. E no final, assim, por exemplo, agora, logo que a gente comprou o Switch há pouco tempo, e aí um dos jogos que a gente fez questão de ter é aquele Kamen Rider Memories of Heroes, né, que tem o W, o Ozo e o Zero One. E assim, a coisa mais legal, assim, só o Zero One é dublado pelo ator que fez, né, o Zero One. Mas assim, primeiro que tá muito bem dublado, mesmo que não sejam os atores originais, assim, eu achei que ia ter problema, porque são séries que eu gosto muito. Mas assim, só o fato de todos os cintos terem todos os sons e efeitos no jogo já valeu. E assim, dá pra você assim, encarar como seria. Assim, acabando o Gain, assim, acabar as coisas de Gain. Ai, obrigada sobre o Shotaro. Shotaro era um personagem que eu queria fazer desde quando eu assisti a série. Eu falei assim, gente, eu adorei esse cara. Assim, eu gostei do estilo, o meu, assim, é um personagem que quando eu vou fazer, quando eu vou interpretar, eu me divirto muito interpretando. Então, assim, uma das coisas que eu mais quero mesmo, é que a gente tome a vacina, porque eu quero, assim, eu preciso muito ir ao evento e eu vou fazer, e assim, eu tenho muitos planos para isso. Assim, essas foram as Lock Seeds que eu comprei. Agora, eu tenho assim algumas coisinhas extras. Então, para minha amiga Karen, que comigo faz dupla em Wizard de Kamen Rider Beast e comprou o cinto há pouco tempo e não tinha todos os anéis, eu também separei aqui o Dolphin e o Bulfa para poder completar os anéis que faltavam no cinto da Karen. O Armstrong, qual série de Kamen Rider você tá falando? Porque eu comecei a falar de um monte de séries misturada e tô mostrando coisas de série misturada. Então tem esses dois anéisinhos aqui. Ainda tem lá na loja anéis do Beast, se alguém gosta do Beast. O Beast é um Kamen Rider super legal, o louco da maionese. Vamos lá. E agora sim,
as próximas peças, elas são de um cosplay que eu quero fazer. Mas eu tenho um outro Kamen Rider pra fazer na frente, que inclusive eu vou ter que mandar imprimir o cinto. Porque eu nunca mais vi cinto pra vender e é uma série da primeira fase da Era Heisei. Então, como é uma série mais antiga, quando aparece o W eu recomendo, tipo, muito. Eu adoro o W, assim, eu gosto, durante a minha adolescência, assim, da minha pré até o início da faculdade, eu era rato de biblioteca. Eu gostava muito de ler e eu gostava muito de história de detetive. Então, apesar de ter gente que encrenca com o final de W, é uma série que ela tem pontos engraçados e pontos sérios, e então é bem legal, vale muito a pena assistir. Na verdade, vai ser difícil eu dizer alguma série da Era Heisei. Na verdade, é difícil eu dizer alguma série de Kamen Rider que eu não recomendo assistir. Porque, assim, desde Ichigo até Saber, que eu tô acompanhando semanalmente, eu não sei, assim, eu posso dizer prós e contras de todas as séries. Porque, assim, eu gosto muito de Kamen Rider e, tipo, só falta terminar os 3 últimos episódios de Dio, assistir os filmes de Dio e continuar acompanhando o Saber. E tudo que tá saindo, né? Porque tem algumas coisas que não estão saindo das séries mais recentes. Tem a série especial dos Human Gears, né? Da Metsu Boujirai Neto. Do Zero One. Vou só terminar aqui o último, porque assim, eu não tenho período pra fazer, assim, eu não tenho nenhum planejamento pra fazer esse Kamen Rider agora, porque eu tô fazendo um Kamen Rider de uma série que eu não consegui os acessórios, mas eu vou fazer assim mesmo, porque inicialmente ele aparece sem estar com os acessórios, aparece como vilão, então eu vou encarar fazer assim mesmo. E o outro Kamen Rider que eu quero fazer como eu tava falando, é do início da Era Heisei. Eu não vi mais cinto pra vender. É um cinto que quase não faz efeito, então eu vou provavelmente tentar mandar imprimir ele. Então, eu ainda não sei quando eu vou fazer o personagem dos acessórios que eu vou mostrar agora, mas quem sabe um dia eu faça, porque é um personagem que eu gosto muito e que tem gente que fala que ele é mal aproveitado, mas assim, na verdade não consegue ver a evolução. Assim, eu vejo que tem muita gente que critica algumas séries, mas assim, só consegue ver do próprio ponto de vista, não consegue ver assim, o personagem chegou lá boladão querendo falar, dizer que o protagonista não era nada, mas depois ele mostra que ele não era aquilo tudo. Não, é porque na verdade ele era o cara que não estava querendo ser tão mal lá com o protagonista, mas estava com o objetivo em mente e depois fechou. Então assim, é até explicável. Então, vamos lá. Então aqui, para finalizar, eu tenho o Icon de Kamen Rider Spectre. O Makoto é um personagem que eu gostei muito, assim, desde a parte em que ele chegou falando que o Ghost não ia conseguir, não era sério o suficiente pra fazer o que tinha que fazer, até o momento em que ele começou a se relacionar com todo mundo ali da situação. Eu gosto muito de, assim, na verdade eu não sou muito fã do Takeru, mas eu gosto muito do Alan também. Inclusive eu shippo o Makoto com o Alan. Então e assim, eu gosto bastante de Ghost como série de forma geral, e gosto muito do filme que é junto com Ex-Aid. Então foi muito legal, mesmo que quem principalmente apareça seja o Takeru. Então é um projeto pro futuro, mas eu resolvi já deixar aqui. E assim, os icons comuns, eles não têm efeito, então provavelmente de antemão falo assim, não tem que desculpar incômodo nenhum, pode fazer pergunta, é só pra eu não perder o foco, porque isso é fácil pra mim. Então os icons que são comuns, eles não têm efeito, né? Eles só mudam
a imagem, né, que é para transformação, para o golpe final. Então esse aqui é o Tutankhamon. E também já está vindo para mim, já está encomendado o Houdini. E aí eu quero o Houdini, o Nobunaga, e aí eu já fico feliz de icons que o Makoto usa. Então ele também tem o mesmo tipo de efeito, né? Ele muda para transformação, para o golpe final, né? Então o icon em si não tem efeito, provavelmente é o cinto que faz o efeito. E este aqui é o icon do filme, que é só o filme do Spectre, né? Que é o Sin Spectre, que é a Ultimate Form do Spectre. E assim, este icon sim, ele tem efeito, ele faz uns sonzinhos. Eu acho esse som tão a cara dos sons de... Pra quem conhece ReZero, parece tão um sonzinho de ReZero. E aí ele... Ele tem... A mais legal, assim, é que ele tem as vozes do Makoto. Então, assim... foi uma compra que eu fiquei muito feliz com tudo que veio. Então, eu super indico Anime Hunter. Quem quiser saber as coisas que estão chegando da Anime Hunter, que o Totoro tá mostrando pro pessoal que costuma comprar com ele, tá interessado, fale que a gente adiciona lá no nosso grupinho para poder comprar conosco. E como assim, tudo isso não foi de uma vez só, à medida que foi chegando na loja, eu fui reservando, até o momento que eu falei assim, eu quero fazer um cos-teste de Mitsuzane, então eu quero os meus icons, eu quero as minhas Lock Cities para poder fazer esse cos-teste legal. A peruca que vai ser pro cosplay tá vindo, então eu espero que chegue logo para eu poder fazer fotos decentes mesmo de Mitsuzane, porque assim, essa peruca devia estar quase no meu olho, não tão em cima. Então, o Kamen Rider em si, realmente, né, são duas pessoas, né, que é o Shotaro e o Philip. Mas é aquela coisa, durante a trama da série, você vê como a parceria acontece. E assim, você tem as historinhas. Eu costumo falar, e tem gente que me odeia por causa disso, que Kamen Rider são as minhas novelas que tem os caras que falam Henshin. Porque assim, eu gosto das tramas e toda a explicação sobre por que e assim, à medida que vai se desenrolando e assim, a relação entre eles e tal. Inclusive o pessoal shippa, mas eu não shippo não. É interessante de acompanhar as falhas também que acontecem, não as falhas de roteiro, mas as falhas que são cometidas para a história chegar até onde ela chega no final. Então, assim, é legal acompanhar, e assim, eu já pré-falo que tem gente que reclama muito do final, mas eu posso dizer assim, que pra mim, o final do jeito que ele foi um baita alívio, porque eu chorei muito, mas muito mesmo, não foi pouco não, no penúltimo episódio, e o final foi um baita de um alívio, não foi nada de errado, nem muito precipitado não. Tá. Sobre imprimir o cinto, então, hoje em dia, graças à tecnologia, a gente tem vários cosmakers já que trabalham com impressão 3D. E sim, eu tô falando de impressão 3D. Então, eu provavelmente vou pedir pra fazer essa impressão em 3D. E pra essa série, como a gente achou, assim, saiu um cinto comemorativo dessa série. E aí, o meu amigo tá fazendo dupla comigo praticamente de todas as séries. Foi assim, no início do ano a gente fez um ensaio de Fua e Horobi, né, do Zero One. E a gente tem vários. Ele é que vai fazer o Takatora comigo
de Gain. Ele também tá planejando fazer o Philip. E nessa série, a gente viu o cinto comemorativo sair e a gente viu que é complicado para assalariados brasileiros comprarem a versão comemorativa. E aí a gente quer ver se um dos cosmakers que a gente está acostumado a fazer esse tipo de trabalho consegue achar o arquivo e fazer a impressão. Assim, eu sei que do meu tem, porque eu já achei arquivo de impressão da armadura inteira do meu. Então, tem do cinto. Então, polêmica! Eu gostei de Josie. Eu demorei muito pra assistir por causa do que falavam sobre a série. Mas é aquela coisa, assim como eu falo em relação a, por exemplo, Decade, assim, eu não gosto do Decade, eu sempre falo isso, eu não gosto do personagem Decade. Mas, assim, inclusive o próprio ator, eu acho ele super engraçado porque ele zoa as coisas de Decade, então ele ganhou o meu coração fazendo isso. Mas, a Marvel e a DC me ensinaram já, que universos podem ser alterados e que a gente não deve dizer assim, a história é assim e ela não pode ser alterada. Eles são os donos da história. Se eles quiserem alterar, eles alteram. E assim, nem todos os arcos de Dio são bem trabalhados. Pra mim, um dos que eu mais gostei de verdade é o de Blade. Mas assim, qual é o defeito de Dio? Se você não assistiu, você não é doido como eu, que assistiu todas as séries, fica difícil de entender algumas coisas. Porque em alguns arcos, você saber pelo menos o que acontece na história do Rider do qual estão falando, você fica muito sem saber o que está acontecendo ou perde coisas, porque tem coisas que são são pequenos detalhes que se encaixam por causa da história do Rider anterior, do Rider do qual eles estão falando. Então, se você não assistiu aquela série, você vai perder aquela parte e talvez aquele episódio saia chato. Então, assim, como eu assisti todas as séries, eu entendo as adaptações, eu fico chateado com algumas delas. Um dos arcos que eu acho que eles fizeram exatamente o que eu acho que eles não poderiam ter feito, que foi transformar os poderes do Wizard simplesmente em um mágico de teatro. Entendeu? Ah, tá, eu dei um spoiler. Mas então, eles fizeram uma coisa muito simplificada. Obviamente, nem todas as séries dava pra chamar ator, mas eu acho que eles podiam trabalhar melhor. Na verdade, eles podiam trabalhar melhor a série toda. Acho que todo mundo que já assistiu. Mas assim, hoje em dia, eu não acho que é tão ruim quanto o pessoal vendia como ruim quando a série estreou anos atrás. Porque eu assisti realmente agora quando saiu na Amazon. Eu não sei se motiva. É porque a gente tem a fanbase Heisei, ela é tão chata quanto alguns da fanbase dos shows, sabe? Tem algumas coisas que ninguém aceita ser alterado, que não aceita muita coisa. Mas assim, eu não sei se pra quem, porque assim, com a opinião de quem viu, eu não sei se quem não viu as outras séries ficaria curioso de ir lá procurar, sabe? Ver. Assim, eu não sei até quanto isso atrapalharia. Ai, meu Deus. Atrapalharia no entendimento da história. Eu acho que atrapalha pra caramba. Porque assim, eu fico imaginando assim, cara, se a pessoa não soubesse de X coisa, como é que ela ia linkar aquela outra X coisa? E assim, eu acho legal também que na várias aberturas, aquela entrada da abertura é a entrada do arco do Rider que eles estão falando. Então isso é um trabalho muito legal que fizeram com a série. E assim, não imaginaria estar aqui falando bem de Dio. Mas assim, falo pra todo mundo que vale a pena se a pessoa tiver com vontade de assistir
as séries em ordem. Se a pessoa não tiver a fim de assistir as séries em ordem. Mas assim, é muito legal pegar os especiais. Hoje eu indico o que não tá oficializado, como o caso do Dio, assistir no Newsect, porque não só tem as séries, como as séries que eles não têm todas, mas as séries que eles têm lá, tem assim, você chega num episódio, sei lá, cheguei no episódio 12, aí tem um especial que saiu na internet na época, que era primordial para você entender a história. Aí ele fala assim, assista, vá lá no final e assista agora essa parte aqui. Aí você tem todas as indicações da ordem para assistir as coisas no momento certo. O próprio Dio eles tiraram, né, porque foi oficializado no Brasil, mas os especiais estão todos lá e eles aparecem na ordem certinha. Então eu andei acompanhando pelo menos especiais e filmes, e também os spin-offs que Dio tem, né? Eu não gosto do spin-off de Ryuki, porque pra mim estraga, assim, pra mim eu acho o final de Ryuki perfeito, e achei que não ficou tão legal o final que deram. Assim, a história em si, o spin-off em si é legal, mas o final me deixou muito a desejar e quebrou o final da série, que pra mim tinha sido ok. Então, e o Kamen Rider Shinobi é show pra caramba. Ele merecia uma série. Chegar 2022 e a Toei não souber o que fazer, faz o Kamen Rider Shinobi, porque vai ficar muito bom. Mas sabe que, então, o fã brasileiro, e não só com a Toei, é muito chato. O que aconteceu agora com, por exemplo, Shingeki no Kyojin mostra todo o poder da chatice brasileira em relação aos autores das obras, né? Você sabe que teve muita gente enchendo o saco do autor. E assim, ele chegou a fazer umas ameaças que ele disse que não vai fazer, mas na hora ele tava chateado de falar assim, depois ele vai acordar e vai descobrir que nada disso que acontece, foi tudo um sonho, sabe? Ele falou um negócio assim, porque o pessoal começou a encher o saco. E assim, a Toei ao longo dos anos, a gente tem que saber que aconteceram algumas coisas em relação à Toei que afetaram muito mais os Sentais, que poderiam afetar menos os Kamen Riders, mas afetou, que é a venda de direitos, né, sobre aquelas séries, né? Então, assim, a Toei, ela foi pulverizando as coisas dela ao longo dos anos, né? E a gente fala, e são ao longo dos anos mesmo, a gente vai falar assim, o Sentai foi lá em 1990, quando começou o primeiro Power Ranger. Mas assim, o negócio foi pulverizado de forma que fica difícil para ela mesma, hoje em dia, tentar distribuir as coisas de uma forma organizada, né? Eu já imagino que se algum dia vou passar algum Sentai original, ainda só vai ser Flashman, se a Sato ainda tiver direito de Flashman, né? Mas fica difícil, porque a Hasbro, em vez de se mostrar flexível em relação a Power Ranger, ela se mostrou muito mais chata. Então, ferrou. E assim, a gente tá tendo talvez uma liberação, talvez seja porque ficaram de olho no que a Tsuburaya fez, né? Porque eu assisti Ultraman Z direto no canal da Tsuburaya, tinha legenda em inglês, pra mim já tava ótimo. E todos os especiais que eles botaram, comecei a assistir Absolute Conspiracy, e assim, começou a colocar lá, já colocou o primeiro episódio de vários Riders, tanto Showa, tanto Heisei, já colocou o segundo de outros. Então, assim, se eles decidirem de uma vez, de repente, colocar uma série inteira, por exemplo, ou tirar o pé do freio, sei lá, eu não sei como é que é o contrato deles com a emissora de TV, por exemplo, que passa o Saber, e falar assim, de repente começar a passar, sei lá, com uma semana de atraso, uma coisa assim, pra o mundo inteiro ter contato oficialmente, seria muito melhor.
Mas a gente sabe que, por exemplo, em relação aos Sentais, talvez seja complicado. E os Metal Heroes também tem outra treta lá. Que assim, eu não sou tão conhecedor da situação de como a Toei pulverizou as coisas dela. Em compensação, a Tsuburaya tá fazendo contrato direto com o mundo. Depois que ela começou a passar, né, no YouTube direto pro mundo todo, a gente já tem expectativa, por exemplo, agora de 10 Ultraman na Loading. Então, assim, é esperar que qualquer coisa de Tokusatsu volte a fazer sucesso, que a Load realmente coloque tudo na TV, tudo que ela puder na TV aberta, pra gente poder mostrar, olha, a gente consome. E também, e lá na Toei, eu assisti o filme acho que, eu não lembro se foi o Z-Cross ou o Zeton, né, que são filmes, no canal da Toei. E assim, a gente vai lá, comenta, fala assim, uou, maneiro, a gente tá assistindo. Os Kamen Riders também, que eles botaram só o primeiro e o segundo episódio, vai lá, assiste, comenta, mostra assim, oi Brasil, a gente tá aqui, a gente quer vocês de volta. Entendeu? Isso é muito importante. Eu, como fã, como a maioria de nós dá o nosso jeitinho, né? Eu gostaria de, por exemplo, consumir brinquedo direto, mas é muito difícil, porque os valores direto, eles são convertidos direto, então eu compro muita coisa de segunda... Esses itens são todas coisas de segunda mão, que são... que estão todos funcionando, como eu mostrei. Mas assim, eu gostaria muito mais de chegar lá na loja da Toei e comprar. Como eu faço com a Bodyline, que é a loja de Lolita japonesa que eu tava comprando até começar o Covid. E na verdade eu tenho que comprar lá porque eu tô sem sapato. Eu tô sem sapato azul, então eu tenho que comprar. Eu não acho que é não ligar. Eu acho que, assim, eles não conseguem visualizar como a Tsuburaya fez. E assim, imagina, eu passei anos sem assistir Ultraman. De repente eu já assisti umas 5 séries. Graças a eles mesmos. Então, assim, eu acho que a Toei, o problema é ela não ligar. Ela não saber vender. Eles tinham que saber negociar melhor. Porque é aquela coisa. Existe um público aqui que, mesmo tendo xingado pra caramba que o Rider que foi licenciado foi o Dio, foi lá, assinou a Amazon e tá assistindo. Inclusive na Amazon, eu assisti o Amazon, que só tem legenda em inglês, mas... E foi na Amazon que eu assisti Orbe. Aí depois eu descobri que tinha na Crunchyroll outros, né? A gente assistiu o X na Crunchyroll. E nesses dias aí baixou o classicão, o Ultraman, e terminou de assistir o Seven há pouco. E assim, agora eu tô esperando a loading pra rever Orbe, porque eu adoro. Muito bom. E assim, pra mim a melhor coisa é ter assistido Orbe, porque o Orbe tem a relação lá do Juggler com Z. E gente, eu queria mostrar essas compras que eu fiz na Anime Hunter. Se tiver alguma dúvida, chegou atrasado, quiser me perguntar no direct, aqui no Instagram, se quiser comentar aqui no YouTube, alguma pergunta, se eu souber responder, se eu souber indicar, é só falar comigo que assim que eu puder eu respondo. Eu acho que facilitaria, assim, a dublagem sempre facilita muito, porque eu gosto de assistir legendado, mas eu gosto de assistir no original. E aquela coisa, pra inglês eu já, assim, eu assisto a legenda quando eu não entendo alguma coisa. Eu olho a legenda quando eu não tô entendendo alguma coisa, porque eu já desliguei um pouquinho o botão de ter que ler a legenda. Mas pro japonês, como, assim, eu estudei 2 anos de japonês, que é muito pouco. Então, assim, às vezes na ordem, a flexão do verbo no final fica um pouco diferente, eu não entendo, eu ainda preciso muito da legenda. E pode ser qualquer uma, se tiver legenda em inglês, ó, já tá, ó.
de ótimo bom tamanho. E olha que o filme o filme do Spectre, né? Que tem aquele Icon que eu comprei. Eu só tenho uma cópia dele legendada em espanhol. Que eu não entendo metade do que está acontecendo porque eu entendo espanhol pior do que não tá entendendo algumas partes do japonês. Eu tive que voltar assim em japonês para entender o que estava escrito ali embaixo. Ótimas histórias. Mas por hoje é isso. Eu ainda não sei o que eu vou fazer semana que vem. Porque assim, eu fechei as últimas coisas que chegaram. Esse é o último cosplay que eu tô fazendo teste. E assim, eu pretendo fazer outras fotos. Eu vou fazer uma meia dúzia de fotos agora, quando eu terminar. Mas eu não vou fazer um monte de foto, porque essa aqui não é a época definitiva desse cosplay. Então, eu pretendo fazer melhor. E é aquela coisa, pode conversar comigo, porque até quando eu tô trabalhando, assim, se eu tiver, por exemplo, corrigindo o trabalho, eu tô super cansado, estressado de aluno que tá escrevendo coisa que não tem nada a ver com o trabalho, assim, tem lá uma mensagenzinha, isso me dá tanta paz no trabalho. Então, não incomoda não, pode vir perguntar. Eu gostei. A gente vai combinar. Eu vou te mandar um direct assim que eu terminar as fotos. E aí a gente vai combinando que eu gostei dessa ideia. Vamos duplar. Aí eu até escolho outro cosplay pra aparecer. Ok? Já tá ficando longo. Então, hoje eu vou finalizar. Obrigada a todos que participaram parcialmente e até o final. Fui.